quando vê a relação de vocês, assim, Nossa, né? E é interessante. Tu não tem ideia, Gi, vocês não têm ideia o que é esse cara na minha vida. Ele chegou no momento certo, eu tive várias perdas, eu tive várias mudanças. E a minha mãe, ela foi criada por cigano. E ela dizia na minha mão, quando ela lia, que ela falava assim, a pessoa que vai chegar na sua vida é a pessoa que vai te trazer poesia, vai te trazer alegria, vai somar. E os primeiros 30 dias da minha vida, ele fez 31 poesias. É quase que uma poesia por dia, ele fez até mais. Ele fez músicas, ele não para. Quando ele está lá em casa, ele está ou no piano, no violão, na guitarra, está sempre cantarolando, está sempre me fazendo rir, sabe? E é uma relação que se vocês convivessem um pouco mais com a gente, vocês iam ver que é um negócio assim, tipo, ele aplaude, ele quer me ver sempre bem. Ele quer te leva, né? Ele leva, não é mas o cara âncora, sabe? Ou que compete, ou que tal. Ele tá sempre querendo me ver. Você tá bem, eu tô bem. Você vai fazer esse trabalho que vai dar tudo certo. Eu tô contigo, É uma parceria, mas né? pra gente que tá de fora, a gente consegue ver isso, assim, essa cumplicidade, companheirismo de vocês dois, sabe? É muito bonito ver. Por mais que a gente não esteja dentro da vida de vocês, a gente consegue ver isso. É uma leveza, é um relacionamento leve, né? Onde um coloca o outro pra cima. E como é que faz? Como é que ele chegou em você? Como é que faz pra dar em cima da Xuxa? Então, com na hora realidade, marcada? fui eu que dei em cima dele. Isso é uma marca sua, né? Você escolhe os seus namorados, né, Xuxa? Porque ninguém chegava perto de mim, então eu tinha que chegar. Porque as pessoas acho que não acreditam, acham que você não vai querer. Né? Acho que eles partem desse princípio, teve né? alguns caras que eu dei em cima, eles falavam assim, olha, não vai rolar. fugiram. Não consigo. Não consigo com você, obrigada você ter pensado em mim. Agradeciam, muito obrigada você ter pensado em mim, mas não vai acontecer nada. E aí, não acontecia mesmo, eu tentava. Gente, imagina, um furacão, eu tentava, né? E eu tinha que dar em cima, sabe? O do Luciano fui eu que dei em cima, do Ju fui eu que dei em cima. Do Ju, ele veio na minha vida quando eu tava com um pouquinho antes do Beco, nesses 1 ano e meio que eu fiquei separada do Pelé. Imagina, eu tava com 24, 25 anos, eu tava subindo as paredes, né? Nossa, os hormônios. E você não tinha nem tempo pra Não dava. Pra aquele sexo a Marlene casual. não deixava chegar nenhuma pessoa perto Eu de mim. fico imaginando isso, assim, porque eu acho que você já era um grande acontecimento, né? Já era Xuxa. E uma entourage também, né? Um monte de gente em volta que devia impedir das pessoas. Não era uma entourage, era só a Marlene mesmo. Ela não deixava ninguém chegar perto. Não deixava e deixava claro isso, que os caras não... Ela usava uma expressão muito vulgar, assim, que não precisava ter... Tinha que ter culhão. Entendeu? Então era uma coisa, tipo assim, um cara pra ficar do meu lado, ele tinha que ser mais do que um homem, tinha que oferecer mais. Era um negócio muito esquisito. Por muitos anos tóxico, né? Por muitos anos você ficou sem falar, né, na Marlene, assim. Não era uma coisa que você tocava muito no assunto e você vem aos poucos falando. E acho que você disse em algumas entrevistas que ela cuidava da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e você se sentia muito como um fantoche, muitas vezes, né? Mas não foi uma hora para outra. Ela entrou na minha vida normal, numa boa. E aos poucos foi, sabe? Foi indo. Tipo assim, eu acho que nem ela sabia o quanto ela podia ir. Eu fui deixando, eu fui acreditando que ela era o melhor para mim. Eu fui acreditando que o que ela estava fazendo era o melhor para mim. Fui dando, que chegava uma hora que ela não senta assim, não fala assim, veste essa roupa. Não, essa roupa não tá legal, tira. Não fala desse jeito, come desse jeito, não anda assim, sabe? Não anda com essa pessoa. Não quero que você fale com essa pessoa. Total controle, né? Uma relação bem tóxica, né? E abusiva. Hoje, a gente podendo entender esses termos, né? Que não eram ditos na época. E você, em algum lugar, você buscou algum certo tipo de perdão pra você? E por ter permitido esse tipo de coisa? Você buscou uma ajuda psicológica pra isso? Não você procurei. É difícil, né? É muito doido eu te dizer isso, porque parece que eu falando assim, eu tô colocando toda a culpa no colo dela. E, na realidade, ela não me obrigou a fazer nada. Eu deixei ela fazer isso. Depois, parecia uma obrigação. Era uma coisa, tipo assim, porque eu fazia tudo que ela queria, então a coisa começou a virar como uma obrigação. Tu tem que fazer o que eu quero, né? Mas antes não era isso. Eu fazia porque eu queria fazer. Sim. Porque eu achava que era melhor pra mim.
E, como eu disse, minha falta de experiência em relacionamentos com homens também não me fez eu ter essa bagagem. Tipo assim, e essa malícia também, né? Entendeu? Tipo, nossa, o ser humano age dessa maneira e eu tenho que agir dessa maneira. Eu não tinha essa experiência, sabe? E fora que meu relacionamento com ela profissional, que todo mundo acha que eu tive uma relação sexual com ela, tem muita gente que comenta sobre isso, e até no doc que vai sair agora, dia 13 de julho, é uma coisa que ela fala, ela diz assim, nós nos relacionamos muito bem por muito tempo e só não tivemos sexo. Então, eu acho assim, é difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente deixei minha vida na mão dela. Eu me doei por completo, eu me dei por completo, eu acreditei nisso. E eu acho que realmente ela também fazia isso. Ela cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela. Ela amou muito o trabalho dela, então ela me amou. De quebrar. Claro, dá super pra entender. Entendeu? Mas ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu curtia aquela pessoa, eu queria ser acarinhada, eu queria ser protegida. E ela queria cuidar do trabalho, sabe? Teve alguém nesse momento conturbado, né, desses anos todos, que tentou te abrir os olhos sobre essa relação de vocês? Minha mãe foi a primeira. Cara, e eu eu saí de casa por causa disso. Eu morava com a minha mãe, com meus pais. Era um apartamento que eu tinha comprado na Lagoa. Então, o segundo andar era o meu quarto e o terceiro andar era o meu escritório. E embaixo, meu pai e minha mãe moravam com meus irmãos, meus 2 irmãos. E a minha mãe tentou fazer isso e eu não ouviu. Não queria ouvir. E normalmente mãe não erra, né? Normalmente. Normalmente nessas coisas, assim, esse feeling. Não a gente só vai saber depois de muito tempo, lá na frente, que a ficha cai e você fala, cara, minha mãe tava certa. Mas as outras pessoas, eu acho que elas também nem tentavam, porque sabiam que se elas viessem falar, eu tava tão cega, tão se afastar dela, eu ia me afastar, e pior, eu ia queimar o filme da pessoa, eu ia dizer, olha só, Marlene, a Gil tá falando mal de você. Porque olha só que ela acabou de me falar. E aí, naturalmente, a Giovana ia pra escanteio. Entendeu? E você já sumia da minha vida, da vida dela e como acabou, um passe de mágica, entendeu? né? Era assim, então... Mas será que existia também um certo medo seu, né? De desfazer essa relação, sendo que anos dando muito certo, muito sucesso, né? Como é que eu vou deixar essa pessoa que me acompanhou até aqui? Não, eu achava que eu não saberia andar sem. Entendeu? Falar sem ela, andar sem ela, porque ela escrevia as coisas para mim, eu tinha que dizer as coisas que ela escrevia. Tinha coisa assim, por exemplo, eu respondia uma entrevista e ela mudava e botava do jeito que ela queria. Então, às vezes, as pessoas chegavam e falavam assim, você respondeu isso? Eu falava, não respondi isso. E era ela que tinha respondido, era a forma como ela achava que você deveria falar, era esse tipo de controle. E fora, eu recebia fichas. Se ela estivesse trabalhando comigo, graças a Deus não tá mais, se ela estivesse trabalhando comigo agora, teria uma ficha vindo aqui, tipo, fala sobre esse assunto, fala assim, sabe? Tinham fichas que eu recebia quando eu ia fazer entrevista com as pessoas. E isso provavelmente, isso provavelmente te fazia achar que você, não sei, de repente, sozinho, não era capaz. Falar sozinho, não sei fazer até nada onde sozinho. eu sou capaz de ir sozinha, quando né? você descobriu que você era capaz? Quando que veio esse tchau, acabou, eu achei não quero mais isso? Eu achei que depois que eu o livramento, que né? eu fosse mãe, isso iria mudar. E porque eu iria brigar com ela por causa da Sasha. Então, quando a Sasha estava com 2 anos, mais ou menos, eu já estava com isso na minha cabeça. Assim, se ela se tratar minha filha do jeito que me trata, eu vou brigar. Se ela falar com a minha filha do jeito que ela fala comigo, eu vou brigar. Já tava formulando na tua cabeça. Engraçado, e ela é madrinha da Sasha, né? Engraçado que eu não achava que era ruim pra mim, mas fazer o que ela fazia com alguém que eu amo, eu não aceitaria. Porque você já estava acostumada, talvez você... Pois é, olha eu não como é sei difícil. Te dizer isso. Mas, Chu, pensa assim, você é uma mulher muito forte, você é ariana, você é uma mulher alfa em muitas coisas da sua vida. Como alguém teve esse poder sobre você de fazer com que você não enxergar algumas coisas tão óbvias e tão fortes que talvez você tenha vivido, né, nesse momento, e tóxicas, como a gente diz, que só quando você foi mãe, você... Que eu pude enxergar de fora, sair dessa bolha e olhar e ficar, isso com a minha filha eu não quero, isso na minha vida eu não quero que a minha filha ouça ela me tratando assim, eu não quero que a minha filha tenha vergonha de ter uma mãe que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe se vestir, tem que pedir, mamãe, posso ir quantos passos? Né? Então, eu comecei a ver realmente
por de fora, fora dessa bolha que eu vivia, sabe? E eu acho que a Sasha foi o passo, assim, principal, maior. E quando eu comecei a falar que eu queria voltar a trabalhar para criança e ela começou a dizer que ela não odiava criança, que ela não gostava de criança perto de mim, que ela não dava... Aí eu falei, caracoles, não é a pessoa que eu quero do meu lado, entendeu? Ela queria que você começasse a fazer programa mais pra adultos, né? Adulto, não criança nem adolescente. Né? Eu estava ainda fazendo Planeta, ela disse, não, do Planeta vamos para outro programa, ela que imaginava eu fazendo entrevistas e fazendo tal, e nunca mais nada para criança. E eu falava, não, eu amo criança. Para manter os meus bichos, eu gastava tanto quanto eu gastava na fundação, para tu ter uma ideia. Nossa! Era 1.800.000 anualmente que eu gastava com a minha fundação. Caramba. Então eu gastava quase que a mesma coisa com às vezes porque são até cuidados mais. muito específicos, né, com os animais. Tinha que ter biólogo, tinha que ter veterinário e tudo mais. Aí saí do sítio. Aí eu fui para Casa Rosa, que era uma coisa mais próxima. E era uma casa pintada de salmão, que as pessoas apelidou de Casa Rosa, assim, dessa cor aqui. Aí, só que agora eles pintaram daquela cor lá, daquele rádio, olha. Nossa, ficou pink. Casa Pink. Casa Pink. Virou assim, e eu tinha muito verde, e alguns bichos lá. Você não se sentia sozinha num lugar tão grande assim? Ou você estava sempre cheia de gente em Eu volta tinha de você? muita gente que trabalhava para mim, muita gente trabalhava. E eu me sentia numa gaiola de ouro, linda, mas uma gaiola, onde eu não podia sair, porque eu tinha que sair com segurança, eu tinha que sair... Você fez o seu mundo ali, né? E depois, com o tempo, eu descobri que a Marlene cuidava dos meus telefones para ver com quem eu ligava, quantas horas eu ficava, quanto tempo, não sei o quê. Então, era uma coisa assim, eu realmente era uma prisão. Eu era... É uma prisão de luxo. Nos hotéis que eu ficava, ela me trancava, fechava coisa e levava a chave. Trancava? Você ficava trancada dentro? Tipo, tem um incêndio, você não consegue sair? Não conseguia sair. Eu ficava batendo na porta. Mas por que ela trancava pra você não sair, pra ninguém entrar? Aí vocês vão ver isso no documentário. Ela falando sim, fazia e faria de novo. O documentário do Globoplay, galera. Vem aí. Vem aí. Obviamente você já assistiu. Já assisti. Como é que foi? O que você sentiu? Primeiro, muito respeitada, porque o Bial e a equipe dele, eles fizeram assim... O Bial faz a direção geral, né? Ele também bate papo comigo o tempo todo e junto com coisa... E não é um documentário para me beijar, tipo assim, eu me adoro, eu me amo. Sim. Tem coisas desagradáveis, coisas agradáveis, coisas muito legais. Você não ficou numa zona de conforto, não. Ele te incomoda também. Me incomoda. Claro. Eu acho que o maior incômodo foi esse, e que foi, como você mesmo disse, foi bacana que agora você tá falando da Marlene. Eu não posso não deixar de falar da Marlene, que ela faz parte da minha história. Não tem nada como Mas eu não queria dar o ênfase ou dar o tamanho que as pessoas acham que tem. Porque a última coisa que eu ouvi da Marlene foi assim, não quer trabalhar comigo? Não tem problema, eu vou ali na esquina e pego outra. Ela não falou, tipo, eu vou procurar, vou na esquina e pego outra, sabe? E faz, assim. Então, isso pra mim foi também um divisor de águas, assim, porque eu, tipo assim, caramba, eu sei andar, eu sei falar, eu sei trabalhar, eu continuo fazendo minhas coisas, eu tenho meu valor, e é isso que eu tento mostrar, não só para as pessoas que acreditam em mim, mas também para essas pessoas que não acreditaram em mim, entendeu? Isso. Que eu você também, né? Que eu tenho esse valor. Hoje temos que construir labirintos contra 7 jogos diferentes. Nosso objetivo é impedir que eles cheguem até o final do labirinto. Se conseguirem passar, a gente perde. Então precisamos fazer um mais difícil do que o outro. Por enquanto, esses jogos aqui estão presos. Só que daqui a pouco eles vão ser liberados. E quando eles forem liberados, eles terão que estar preparados para passar do nosso super labirinto. Então vamos se apressar, Caio. Vem logo. Vamos lá, deixa eu fechar esse portãozão aqui, porque é aqui que vai ser o começo. E pra começar, a gente pode simplesmente pegar essa terra aqui, como é um labirinto logo de início, e a gente vai ter muitas partes pra fazer, a gente pode ir evoluindo o nosso labirinto. Eu acho super válido. Então quando você vai fazendo essa estrutura aqui, eu já vou puxando aqui o caminho depois do portão. Nós terminamos o nosso labirinto e acho que vai ficar assim. Olhando daqui de cima já consegue ver mais ou menos o formato, e ficou até que bem complicado pra conseguir passar dele. Agora é só subir as paredes. Só que antes de eu subir a parede, eu tenho um desafio pra você. Se eu olhar pro alto e digitar esse comando, as paredes vão subir. Então antes de eu digitar esse comando, deixa o seu like. Eu quero ver se você consegue. 3,
2, 1 e lá vai! Subir as paredes. E se você conseguiu deixar o seu like, você é fera. Agora olha só, mano. Realmente, isso aqui é um labirinto, KR. Nosso labirinto ficou até que muito bonitinho, apesar de ser de terra. Só que tem um problema muito sério. É muito fácil de passar. É só encontrar a passagem e é por aqui, ó. Cass, não é por aí não, moço. Você errou, é pelo outro lado. Mas é claro, eu já sabia. É que eu posso voar, né? Aí eu posso vir para cá e tal. Mas olha só, a gente tem que dificultar essa passagem. Temos que colocar mais algumas armadilhas aqui, né, moço? Então eu já peguei algo aqui que pode dificultar, que são teias, né? Logo no iniciozinho eu já vou colocar algumas teias aqui, ó. Que aí, se encostar aqui, ó, já era. Fica agarrado, perde mó tempão. Mas, Cass, essas teias aí, se caso os jogos passarem, não vai adiantar de nada. Você vai ficar preso, vai perder tempo. Eu sei, mas é por isso que eu deixei a armadilha contigo, né? Ah, então tá bom, porque eu tenho aqui comigo um balde de lava e essa graminha falsa. E o que tu vai fazer com isso aí? Bom, em alguns lugares aqui do nosso labirinto, eu vou colocar essa lava e colocar essa graminha falsa bem aqui. Que aí quando o jogo for passar por aqui, vai cair direto na lava e vai perder. Bom, já é um bom começo, né, KR? Agora é só espalhar aqui de forma aleatória, pra eles não conseguirem passar de jeito nenhum. Eu quero saber qual é o primeiro jogo que vai ser liberado. Tá com a carinha de ser esse carinha aqui, que é o Among Us. Mas eu queria mesmo saber se a galera conhece o jogo desse cara aqui, ó. Ele é o Azubabão. Comenta aí de qual jogo ele veio. E agora eu vou colocar mais uma aleatória nesse cantinho aqui e acho que já tá bom de armadilha. Então quer dizer que o primeiro jogo já pode ser liberado? Com certeza, moço. Então pera aí, deixa eu virar uma câmera aqui. Beleza, agora eu sou uma câmera aérea. Bom, eu também vou ficar aqui observando junto com você. E parece que... Eita, quem saiu foi o Among Us, KR. Ele foi o primeiro a sair, moço. Vamos